Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Vamos ler Lucas capítulo 5. Jesus convoca seus discípulos. Sinta-se convocado também nesta manhã de domingo, como discípulo de Jesus, para fazer a vontade do nosso Pai. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, meus amados, você que está ouvindo a palavra do Senhor neste momento, você vai ser convidado, todos nós somos convidados a Jesus para seguirmos a Ele. Nem todos aceitam seguir a Jesus, mas como Ele disse para Simão, Ele diz para você e para mim agora: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o que é ser pescador de homens? É você lançar a palavra de Deus aos corações e assim esperar que o Senhor faça com que esta palavra restaure essa pessoa, transforme essa pessoa num novo homem, numa nova mulher, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, seguindo a Ele. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus cura um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse,
mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Vejam, meus amados, mais uma lição. Jesus sempre foi Deus. Ele não passou a existir somente depois do seu nascimento aqui nesta terra, mas ele estava com o Pai no momento da criação. E o Pai disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus, quando disse isso, estava com Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele criou todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele, sendo Deus, se retirava para os desertos e ali orava. Se Jesus orava sendo Deus, não é? Quando bastava apenas que ele emitisse um pensamento e Deus iria ler os seus pensamentos e iria atender os seus pedidos que fazia sem balbuciar nenhuma palavra, mas somente nos pensamentos. Mas Jesus orava. Nós devemos orar também, meus amados. O mundo nos impede de orar, não é? As distrações deste mundo nos impedem de passarmos tempo orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas, porque somos bastante pecadores, não é, meus amados? Devemos gastar tempo pedindo pelos nossos parentes. Nós temos tantos parentes, ó Deus. Abençoa eles, não é? Abençoa, Senhor, os nossos parentes em nome de Jesus. Mas nós oramos pouco. Eu admito isso. Jesus cura um homem paralítico. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Esse é um texto interessante, meus amados, porque aquele homem, ao baixar à frente de Jesus, paralítico, numa cama, ele gostaria de ser curado daquela paralisia, não é? Mas Jesus, ao olhar para ele, não viu que a paralisia fosse o seu maior problema. E o mesmo acontece conosco. O nosso maior problema é o pecado, porque o pecado pode nos distanciar de Deus para todo sempre. Nós poderemos passar a eternidade longe de Deus. Mas Jesus disse:
perdoados estão os teus pecados. Que nós apresentemos ao Senhor o nosso arrependimento e pedido de perdão pelos nossos pecados, meus amados irmãos, e procuremos viver uma vida em santificação, fugindo do pecado e fazendo a vontade de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus fez-lhes uma indagação, e disse: o que é mais fácil para mim, para qualquer uma pessoa, dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Para Jesus e para nós, seria mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, porque o perdão ninguém vê. Quando uma pessoa é perdoada dos seus pecados, é algo invisível. Você não vê nenhuma transformação aparente e imediata. Mas ele disse: já que é difícil para vocês dizer assim, levanta, toma tua cama e anda, dizer isso a um paralítico, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele só poderia fazer isso se estivesse curado, porque o paralítico não pode se levantar da sua cama e tomar a sua cama e ir para a sua casa, Então Jesus curou aquela paralisia naquele momento para provar que tem poder, inclusive, para perdoar pecados. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Jesus torna um publicano em discípulo. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Como o poder de Deus é grande, A sua palavra é poderosa. Jesus num banquete com pecadores. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Jesus é questionado quanto ao jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém coloca um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve colocar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.